que diante tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado mendigando? Uma pergunta, um nome. Um dizia: é este, o outro parece com ele. E ele dizia: sou eu. Versículo 10. Diziam-lhe: pois como se abriram os olhos? Pergunta. Ele respondeu, versículo 11, e disse: um homem chamado Jesus Perloudo e passou nos meus olhos e disse: vai, lava no tanque de Siloé. Então fui, lavei e vi. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, muitas das vezes nós atentamos só para o milagre que Jesus fez nesse texto. A maioria dos que lêem esse texto só tem a revelação do milagre que Jesus fez aqui. Mas aqui tem uma revelação muito mais profunda do que o milagre. Aqui nesse texto aqui, o texto é bem claro em nos revelar que além do milagre que Jesus fez aqui, primeiro o texto começa os discípulos perguntando, quando viram o cego, quem havia pecado, ele ou seu pai, para que nascesse cego. E Jesus responde: nem ele pecou, nem o seu pai, mas isso tudo é para que se manifeste nele a glória de Deus. Jesus chama o cego, cospe no chão, pega aquela saliva com o lodo e passa nos olhos do cego e manda ele no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele obedeceu. O milagre aconteceu aqui por causa da obediência dele. Só que depois as pessoas que ajudavam ele, quando viram, já enxergando, elas não o reconheceram. E não foi só porque ele estava enxergando, não. Houve uma dúvida, começaram a fazer uma pergunta: não é ele, parece com ele. Será que é ele? Até ele chegou, ao chegar ao ponto dele ir lá tirar dúvida da multidão, dizendo: sou eu mesmo. E eles perguntaram: como foi que tu conseguisse ver, se tu era cego? Aí ele disse: um homem chamado Jesus. Então aqui, além do milagre de Jesus aqui, tem outra coisa importante que Jesus faz na vida do ser humano, para a obra ficar completa: a transformação. Porque milagre é uma coisa, transformação é outra. A multidão aqui, ela ficou confusa, não foi só por causa do milagre, porque já havia algo diferente na vida desse cego. E olha, meu irmão, eu aproveito o texto aqui, o texto me respalda a falar uma coisa. Se você teve um dia um encontro com Jesus, e ele fez um milagre na tua vida, mas não houve transformação, então não foi Jesus. Porque Jesus, quando ele faz a obra completa. Ele faz o milagre e ele faz a transformação também. Para confundir aqueles, até mesmo que conheciam a pessoa quando estava lá no mundo, quando estava na escravidão. Ele era um cego, ele era mendigo. Por que eu estou falando desse texto aqui? Porque eu sou testemunha do milagre e da transformação que Jesus fez na vida do cego, porque fez também na minha vida. Quando eu confessei Cristo como Salvador da minha vida, eu tinha 33 anos. Foram 25 anos no mundo do crime. Foram 25 anos na bandidagem.
25 anos. Dezessete anos acorrentado nas drogas, ao ponto que a cidade, o lugar que eu morava, município de Macapá, estado do Amapá, foi lá que Jesus me resgatou, Laranjal do Jari, município de Macapá, estado do Amapá. Confessei Cristo como Salvador 21 de julho de 1999. O meu pai na fé se chama Pastor Isaías. Era pastor da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Quando eu aceitei Jesus, eu passei a congregar nesse ministério. Foram 17 anos acorrentado pela droga, 25 anos no mundo do crime. Era a polícia militar querendo me matar. Era a polícia federal querendo me matar. Era os traficantes querendo me matar. Porque eu não tinha mais dinheiro, não tinha condições de comprar droga. Então eu comecei a tomar droga dos traficantes. E você nunca viu ninguém tomar droga de traficante e sobreviver. Aqui está eu sou um sobrevivente. Porque Deus tinha um plano, tinha um projeto da minha vida. Louvo a Deus pelo milagre, mas louvo a Deus pela vida da minha mãe também, que orou muito. Orou muito. Eu achava que esse negócio de crente, de aceitar Jesus, eu achava que era coisa do homem. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 17, versículo 30, que Deus, não tendo em conta o tempo da nossa ignorância, anuncia a todo homem, em todo lugar, que se arrependa. Eu vivia na minha ignorância, na minha ignorância espiritual. Apesar de fazer nome de Deus, de toda vez que Deus me dava um livramento, irmão, Deus me deu muito livramento. Deus chegou até a me esconder, como ele escondeu Jeremias. E pessoas que queriam me matar. Minha mãe era serva de Deus, até hoje tem 84 anos, a dona Marcelino, mora lá em Macapá, no Amapá. 84 anos ela tem, vai fazer 85 esse ano, se Deus permitir. Mulher de oração. Quando eu saía de casa, ela dobrava o joelho para orar. Quando eu chegava em casa, ela estava orando. E graças à oração da minha mãe e o plano que Deus tinha na minha vida, hoje eu estou aqui. Eu não gostava de crente não, um dia eu fui um Saulo na vida. Quando os crentes chegavam em casa, que eu estava em casa, quando eles vinham para orar com ela, eu saía pela porta do fundo. Quando eles estavam em casa orando, que eu chegava, eu não entrava em casa, só depois que eles saíam. Mas um dia eu vi que não tinha para onde correr. Quando acabou todo o meu recurso humano, que eu vi que o diabo ia me matar através da maconha, da pasta da cocaína e outras coisas. A única solução para mim foi confessar Cristo como Salvador da minha vida. Eu tenho um irmão que ele faz parte, o irmão William, mora em Macapá. Ele vai assistir esse vídeo aí, se ele assistir esse vídeo aí, ele vai concordar com o que eu estou falando. Nós somos só os dois sobreviventes de todos um grupo que um dia esteve num centro de recuperação chamado Monte Tabor. Eu aqui em Marabá, agora onde eu estou, no sul do Pará. E ele lá em Macapá. Irmão William. Ele está aqui no nosso grupo no Facebook, fazendo conosco. Está tá inscrito no YouTube. Ele participa do nosso trabalho em prol do reino de Deus que nós fazemos aqui em Marabá.
E ele sabe que o que eu estou falando é verdade. O pastor Isaías, meu pai na pé, está morando na fazendinha também, onde mora a minha família, em Macapá, no estado do Amapá. E se ele ouvir o que eu estou falando aqui, através fazendo esse vídeo aqui, falando isso aqui, ele sabe que eu estou falando a verdade. Eu não estou contando nem eu estou resumindo aqui o milagre que Deus fez na minha vida. Quando eu aceitei Jesus, eu era só pele e osso, irmão, só a carcaça. Parecia um teclado, só prestava para tocar uma música. Com 33 anos, 21 de julho, eu me lembro, 1999. Hoje eu estou com 58 anos. Jovem, bonito e cheiroso para a glória de Deus. Mas já passei deserto aqui. Em 2003, o Senhor me trouxe do estado do Amapá para o Pará, que é para o estado do Pará. Em 2003, eu fui para Barcarena, peguei quase 2 anos, uma cidadezinha perto de Belém, a capital do Pará. Depois Castanhal, Mosqueiro. Em 2007, o Senhor me trouxe aqui para Marabá. Em 2009, nós começamos a fazer um trabalho de evangelismo aqui, coletivo, nos ônibus, penitenciária, no CIAN, é um centro de recuperação para menores lá, hospital municipal, regional, distribuindo sopão nas madrugadas. Nós já fizemos um evangelismo nesse Marabá aqui com uma equipe abençoada, o Greg e o Henrique, e o outro jovem, Marcelo, Wagmar, de arrancar maconha da boca de jovem, fumando maconha, nós pegar o cigarro de maconha da mão deles e pregar Jesus para eles, e no final eles aceitarem Jesus e nós levar para casa deles. Aqui em Marabá, irmão. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele diz: se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque em mim foi imposta esta obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Paulo adoecia se ele parasse de pregar o evangelho. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10, Paulo diz: porque sofro naufrágio e até prisão como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, em glória eterna. Por 3 motivos Paulo sofria. Ele sofria por amor de Cristo, ele sofria por amor do Evangelho, ele sofria por amor às almas. Isso é missão, irmão. Isso é missão. Isso é cumprir a ordem imperativa do Mestre. 25 anos, vou fazer 26 anos servindo ao Senhor. Já passei por deserto, já passei por mares, já comi salsicha, hot dog do lixão, já dormi em banco de igreja fazendo a obra de Deus. Mas eu glorifico a Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu não vivo da obra não, meus irmãos. Eu vivo para a obra. Eu vivo para Jesus. Jesus me resgatou para isso. Jesus me resgatou, me tirou das mãos de Satanás. Só Ele poderia tirar. Só Jesus poderia me tirar das mãos, da onde Ele me tirou, das mãos de Satanás, das garras de Satanás. Me tirou, me lapidou, me transformou, me libertou. Eu não sou ex, não. Não sou ex, não. Não estou contando isso aqui no sentido de ser ex, não. Não sou ex, não.
Porque o ex ainda sente vontade do Egito. O ex está na casa de Deus, mas ele pensa em um dia voltar para lá. Eu não, sou nova criatura. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu sou nova criatura. O meu alvo é o céu, irmãos. Com glória. Aleluia. Aleluia. Então eu estou resumindo aqui. Foram 17 anos acorrentado pelas drogas. Tudo quanto não prestava. Tudo quanto não prestava, irmão. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. Me resgatou. Me arrancou das mãos de Satanás. Me libertou. Me transformou. Fez de mim uma nova criatura. E me preparou para pregar o seu evangelho, para dizer que Jesus é bom e o diabo não presta. Aleluia. Glória a Deus. E eu digo para Jesus, do inferno o Senhor já me tirou. Se o Senhor vê que eu vou vacilar em querer voltar para lá, me prepara, Senhor, e me leva para a glória contigo, porque a minha alma pertence ao Senhor, Pai. A minha alma pertence ao Senhor, Jesus. A minha alma pertence ao Senhor, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Jesus liberta, liberta. Jesus transforma, transforma. E Jesus salva, salva. Mas o homem tem que querer. O homem tem que querer. Deus não vai fazer nada na sua vida. Você que está me assistindo. Se você não quiser. É por isso que ele diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Jesus só entra. Não basta só tu abrir a boca. Tem que abrir o coração. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, se que a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crê que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Tu tem que abrir a boca para confessar Cristo como Salvador, mas abrir o coração para ele entrar na tua vida através do Espírito Santo, para fazer a mudança, para fazer a transformação, para fazer a libertação e fazer morada da tua vida enquanto tu estiver aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus. Então creia, meu irmão, que Jesus, o que ele fez na vida do cego, de João 9, o que ele fez na minha vida, ele pode e quer fazer na tua vida, na vida do teu esposo, na vida da tua esposa, na vida dos teus filhos, na vida das tuas filhas. Continua crendo, continua confiando, ora e confia. A minha mãe orou muito. A minha mãe orou muito. Hoje ela está com 84 anos. Quase toda semana eu falo com a minha mãe. Eu aqui no Pará e ela lá no Amapá. A gente conversa. E ela diz, meu filho, tu é um dos filhos que hoje tu me traz tranquilidade. Porque hoje eu vejo verdadeiramente que tu tem compromisso com Deus. Desde quando tu aceitou Jesus. Desde quando? No começo eu até ficava um pouco preocupada. Mas depois eu passei a descansar no Senhor. Porque hoje eu sei que tu tem um compromisso com Deus. E verdadeiramente é isso, irmão. Não sou melhor do que ninguém, nem quero ser. Entenda isso. Mas o Senhor me chamou para fazer a diferença. Eu encerro a minha palavra dizendo o seguinte. Gálatas capítulo 1, versículo 10, 11 e 12. A palavra do apóstolo Paulo para os Gálatas. Persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estiver ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Quero vos fazer saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo não está dizendo para a gente ser desobediente ao nosso pastor, não, a nossa liderança não. É isso que Paulo está incentivando.
Paulo então diz que nós temos que obedecer o nosso pastor, a nossa liderança na palavra, respeitar a nossa liderança na palavra, amar a nossa liderança na palavra, mas agradar somente a Jesus, irmão. Porque da onde Jesus me tirou, homem nenhum me tirava de lá. Isso é um pouco daquilo que Jesus fez, está fazendo e há de continuar fazendo na minha vida. Eu tenho certeza que você que ouvir esse testemunho vai edificar a sua vida. Não pare, não desista diante da luta, não desista diante da dificuldade, das tribulações. Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo escrevendo no Romanos, ele disse: porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ter revelado. Paulo sabia que as pedradas que ele levou, as perseguições que ele levou, as chicotadas que ele levou, as pauladas que ele levou, as cadeias que ele passou, não se comparava, não se compara com a glória que Deus tinha preparado para ele e tem preparado para nós, para aqueles que são fiéis, obedientes e perseverantes na obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está o nosso material da obra. Bíblia que nós distribuímos, a literatura que nós entregamos. Nesse mês de abril agora nós vamos estar fazendo o trabalho dos coletivos. Vamos começar os trabalhos dos coletivos nos ônibus, no primeiro sábado do mês. Na segunda sexta-feira de todo mês, a partir de abril agora, nós vamos estar distribuindo o sopão das 10 à meia-noite a 1h da manhã. Vamos voltar porque estava chovendo muito aqui em Marabá. Ainda está chovendo um pouco, mas em abril já dá para começar. Não podemos também perder muito tempo. Tá? Vamos também fazer o trabalho no semáforo no terceiro sábado do mês. Vamos também a última sexta-feira do mês, de sexta para sábado, nós vamos começar um trabalho de meia-noite às 5, o mais tarde às 5h da manhã, resgatando pessoas, tirando das mãos da garra de Satanás, jovem, pai de família, mãe de família, moças, seja lá quem for, aquela pessoa que Deus colocar no nosso caminho, para a gente pegar para ela, ganhar ela para Jesus e levar para casa, irmão. A partir desse mês agora de abril, da meia-noite às 5h da manhã, nós vamos estar indo nos clubes, nos cabaré, entendeu? Nas boates, entendeu? Na rodoviária, entendeu? Onde o Espírito Santo nos direcionar. Estamos formando uma equipe aí abençoada, né? Uma equipe de oração, porque tem que ter vida no altar. Jesus disse para os discípulos em Mateus 17 que essas cascas de demônios só saem com jejum e oração. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Encerro dizendo lá em Hebreus capítulo 10, versículo 36, 37 e 38. Porque necessita de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possas alcançar a promessa. Ainda um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará Jesus para arrebatar sua igreja. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer sobre ele. É Deus falando. Não recue, não desista, persevere, 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 e o Senhor nos dará a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Estamos juntos.